Beleza, pessoal? Então vamos começar agora, né? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Tópico 7. Esse tópico ele é bastante importante no edital e ele geralmente envolve bastante questões. A gente vai falar um pouco sobre a parte financeira hoje. Essa parte é uma parte um pouquinho mais chata aí da contabilidade, que exige muita concentração, muito foco, e é isso que eu espero de vocês nesse encontro de hoje. Seriedade, foco e persistência, beleza? Vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é falar um pouco sobre as vendas a prazo. O que você precisa saber? A contabilidade, ela funciona eminentemente pelo regime de competência. Todas as demonstrações são elaboradas pelo regime de competência, à exceção da demonstração dos fluxos de caixa, que é elaborada pelo regime de caixa. Isso já caiu na prova de perito da PC Maranhão, Polícia Civil do Maranhão, em 2018, cobrado pelo CESP. Tá? Então, como as companhias elas necessitam comprar e vender a prazo, você tem que saber fazer o registro dessas operações, até porque isso está previsto lá no seu edital. Então, quando você faz uma operação de venda a prazo, você tem que saber que existem alguns lançamentos. O primeiro lançamento é o lançamento para reconhecer a receita de vendas, só que tudo isso eu já expliquei em aulas anteriores do curso, tá? O primeiro lançamento é o lançamento para reconhecer a receita de venda. Como que você reconhece a receita de venda? É muito importante que você saiba, e muitos alunos confundem isso até agora, até hoje no curso, é que a receita de venda, existe um pronunciamento específico para tratar de receitas, tá? Que é o CPC 47. O CPC 47 fala que a receita ela é reconhecida quando a entidade ela satisfaz a sua obrigação de desempenho. Então, quando você, por exemplo, foi lá e se matriculou no curso Contabilidade para PF.com, por exemplo, a minha obrigação de desempenho é entregar as aulas para vocês conforme o prometido. Se você foi lá no supermercado e comprou um pacote de arroz, a obrigação de desempenho do supermercado é simplesmente entregar o pacote de arroz ali para você. Então você tem que analisar qual é a obrigação de desempenho da companhia. Qual é a obrigação da parte vendedora e qual é a obrigação da parte compradora? Geralmente a parte vendedora ela tem que entregar mercadoria ou prestar serviço, etc. E a parte compradora ela tem que efetuar a contraprestação, que é geralmente o pagamento. Por isso que na contabilidade é muito corriqueiro você encontrar em provas que quando nós estamos falando de receita de venda de mercadorias, a receita ela vai se dar no momento que é chamada de tradição. E você sabe o que é tradição? Tradição, segundo o direito civil, é quando você entrega a mercadoria. Portanto, quando você entregar a mercadoria, você vai lançar ali, por exemplo, no valor de 1.000. Você vai lançar receita de vendas no valor de 1.000, clientes ou duplicatas a receber no valor de 1.000, tá? Esse é o registro da receita de venda. Só que, simultaneamente, você precisa fazer uma baixa no estoque, tá? Gabriel, isso é um lançamento misto ou é um lançamento modificativo? Na minha concepção, e esse é o entendimento que o CESP teve, inclusive, no ano de 2018, são dois fatos modificativos. A receita é um fato modificativo aumentativo e porque está aumentando a sua receita e está aumentando o seu ativo, e a baixa no estoque é um fato modificativo diminutivo. Já teve uma questão do CESP lá atrás, no passado, em que entendeu que era um fato misto. Mas hoje nós tivemos um entendimento, nessa questão de 2018, eu não me lembro qual foi a banca, que falava que era um fato modificativo. Portanto, a meu ver, são dois fatos modificativos separadamente, tá? E o lançamento da baixa das mercadorias é esse aqui, CMV, estoque de mercadorias. Coisas que nós já estudamos, todos lembram? Ok. E quando você recebe a venda, aqui no caso que você fez uma venda a prazo, né? Estava lá na conta clientes, o dinheiro ainda não entrou no caixa, e quando você recebe essa venda, o que você vai fazer? Você vai baixar a conta clientes, conta duplicatas a receber, e vai aumentar a conta bancos ou a conta caixa, porque está entrando dinheiro lá na sua
empresa, beleza? Todos compreendendo aqui? Todos tranquilos até aqui? Isso aqui a gente já viu, né? Isso aqui foi só uma revisão rápida. Agora que o bicho começa a pegar. Por quê? A gente vai falar sobre duplicatas descontadas. Gabriel, o que são as duplicatas descontadas? O que você precisa saber sobre esse assunto? Duplicata descontada é o seguinte, eu disse a você que a contabilidade ela funciona segundo o regime de competência, beleza? E o que ocorre? Como ela funciona segundo o regime de competência, grande parte das empresas hoje elas precisam fazer operações a prazo para poder funcionar. Muito dificilmente você vai conhecer uma empresa que ela não tem um empréstimo, né? Mesmo empresas extremamente conservadoras, elas geralmente empréstimo, isso gera valor para o acionista, né? Até um certo limite saudável. É muito difícil que uma empresa não faça vendas a prazo. Então, fala uma loja que você vai hoje e você não consegue comprar coisas a prazo. É difícil, né? Ou você vai pagar no cartão de crédito, etc. e tal. E muitas vezes essa empresa que está vendendo, ela precisa de dinheiro para poder financiar as suas atividades, para pagar caixa, etc. Porque pode haver uma diferença, isso a gente estuda muito bem na análise das demonstrações contábeis, uma diferença no que a gente chama de ciclo de caixa, que é o pagamento, é o tempo que você tem que pagar aos seus fornecedores e o tempo que você leva para receber isso. É o ciclo financeiro e o ciclo operacional. São coisas que não vêm ao caso para vocês, mas você precisa entender que a empresa pode necessitar de caixa. Então, muitas vezes, se a empresa ela fez uma operação a prazo, e ela está precisando do dinheiro, imagina, você foi lá e comprou lá na Casas Bahia um celular, né? Você comprou lá, pagou no cartão em 12 vezes, vamos supor. Aí a Casas Bahia está precisando, né, de dinheiro, ela pode bater lá na sua porta, na sua casa e falar assim, ó, fulano, Matheus, Danese, Rafael, olha só, Débora, Maria, estou precisando do dinheiro, eu preciso que você me pague aí, porque a Casas Bahia, a coisa está feia lá. Mas eu sei que você pagou a prazo, mas eu estou precisando agora. A Casas Bahia pode fazer isso? Não pode, correto? Então, o que ela pode fazer? O que é uma operação viável para ela? Ela pegar esses valores que ela tem a receber, essa carteira de clientes, e ela se dirige a uma instituição financeira. E ela vai falar para a instituição financeira, ela vai falar o seguinte, olha, banco, Bradescão, o que está acontecendo aqui? Eu tenho essa carteira de cliente no valor de 20 milhões, vamos colocar aí, não sei quantos, bilhões, né? Essas empresas às vezes vendem bilhões, Via Varejo vende bilhões. Então eu posso, eu tenho aqui recebíveis no valor de tanto, só que eu estou precisando desse dinheiro. O banco vai falar assim, beleza, você vai receber isso lá em 6 meses, mas você está precisando agora? Toma aqui esse dinheiro. Só que o que o banco vai falar para a empresa? O banco vai emprestar isso de graça? Aqui no Brasil, em qualquer lugar? Banco é mãe? Não é, correto? Então, para que o banco antecipe esse recebimento, ele vai fazer o que a gente chama de operação de desconto de duplicata. Vai falar o seguinte, olha, você tem aqui então 10 bilhões para receber, vamos fazer o seguinte, eu vou te entregar 9 bilhões e vou ficar com 1 a título de juros. E é isso que é a operação de desconto de duplicatas. Conseguiram entender? Sim ou não? Beleza? Então, a Casas Bahia vai chegar lá no banco com um valor de 10, o banco vai entregar 9, vai ficar com 1, e aí, né, quem vai receber os 10 depois vai ser o banco, tá? Porque as Casas Bahia já recebeu ali no momento do adiantamento. Só que, então vejam, tá? É isso que você precisa começar a entender. Duplicatas descontadas, você vai a uma instituição financeira, e faz a antecipação desse valor, tá? Esse valor ele vai ser antecipado para você, mediante, obviamente, a cobrança de juros, tá? Existe uma questão interessante aqui, é que caso o cliente não pague, o risco é da empresa e não do banco. Portanto, caso o cliente não liquide a sua obrigação com a empresa, o banco ele não quer nem saber. Ele vai chegar lá para você e vai falar o seguinte, olha, eu te emprestei o dinheiro aí, eu adiantei para você, só que o cliente não pagou. Toma aqui que o filho é teu. Devolve o meu dinheiro e pega aqui a tua
duplicata, tá? Então é isso que você precisa saber. O risco, ele é da empresa. O risco, ele não é do banco. O banco não vai ficar segurando essa bucha. Só que existe uma operação em que o banco, ele pode sim segurar essa bucha, que é o chamado operação de factoring. Ou também faturização, tá? Nesse caso aqui, o banco, ele pode, né, nesse caso aqui, o banco pode, às vezes, ficar com risco da carteira de clientes de não pagar. Só que, obviamente, para o banco assumir esse risco, o que ele vai fazer? Vamos ver se você está esperto aqui. O que o banco vai fazer para poder assumir o risco desse recebimento? Ora, ele vai cobrar uma taxa maior, tá? Ele vai cobrar uma taxa maior. Além disso, o que mais que você precisa saber? As duplicatas descontadas, elas ficam classificadas onde? No passivo. E por que fica no passivo? Porque é como se você estivesse fazendo um empréstimo, deixando esses recebíveis como uma garantia. E os encargos a transcorrer são contas retificadora do passivo. Eu já vou explicar isso aqui para vocês, tá? Portanto, é importante que você entenda isso daqui. Todos compreenderam? Vamos lá, vamos de exemplo. Olha só. Primeiro exemplo. Duplicatas com valor de 1.000. Descontada com encargo de 100 junto ao banco. O que vai acontecer, portanto? Você vai fazer o seguinte. Ora, se você foi ao banco e tem uma duplicata no valor de 1.000 e ele cobrou um encargo de 100, quanto vai entrar lá no seu banco? R$900, concorda comigo? Bancos conta movimento no ativo, vai entrar 900. Por quê? Você chegou lá com recebíveis no valor de 1.000, só que o banco descontou 100 a título de encargo, então você recebeu 900. Isso é como se fosse para a sua empresa um empréstimo. Então você vai abrir aqui uma conta chamada duplicata descontada, no valor de 1.000, que é o valor nominal dessa duplicata. Isso aqui é uma conta do passivo, tá? E esse lançamento, ele está fechado? O método das partidas dobradas aqui, ele está fechado? Sim ou não? Não, correto? Está faltando o que aqui? Está faltando um lançamento de 100 a débito. E o que vai ser esse lançamento a débito? É justamente a diferença de 100, que são os encargos. Encargos a transcorrer, que é uma conta retificadora do passivo no valor de 100, beleza? É importante que você entenda isso aqui. Essa despesa de juros, ela não vai de uma vez para o resultado. Os alunos eles têm muita dificuldade em entender isso, que a contabilidade ela funciona segundo o regime de competência. E o regime de competência, ele fala que você tem que reconhecer as receitas e despesas paulatinamente, ao longo do período, e não de uma vez só. Tá? Então, quase nunca você vai reconhecer as receitas e despesas de uma vez só, principalmente as financeiras, porque geralmente você tem um prazo e você vai reconhecendo isso ao longo do prazo. Tá? Então, você vai lançar isso como encargo a transcorrer. E aí, quando o período ele for passando, vamos supor que são 10 meses com juros de 10 por mês.
Aí cada mês que vai passando, você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai abrir aqui uma conta. Juros passivos ou despesa de juros, o que quer que seja. Aí você baixa aqui de encargos a transcorrer e lança aqui em juros passivos, que é uma conta de despesa financeira, tá? Como é que vai ficar o seu balanço patrimonial? O seu balanço patrimonial fica da seguinte forma. Você tem aqui, ó, bancos conta movimento. Entrou 900. Aqui, duplicatas descontadas no passivo no valor de 1.000. E aqui, encargos a transcorrer no valor de 100. O que dá um valor líquido de 900. Aí, quando passou um período de competência, você baixou um pouquinho de encargos a transcorrer. Aí ele vai para o valor aqui de 90. O seu valor atualizado aqui da dívida fica em 910. Aí passa mais um mês, você baixa aqui mais 10 e lança mais 10 aqui como juros passivos. Aí o seu encargo a transcorrer agora ficou com um saldo de 80. O seu valor atualizado da dívida vai para 920. Até que lá no final você vai ter baixado todo o seu encargo a transcorrer aqui, zerando isso aqui. Veio tudo para a despesa financeira conforme o regime de competência e o valor aqui do seu encargo a transcorrer, ele vai estar zerado. E você vai estar com o valor atualizado da dívida de 1.000. Conseguiram entender, pessoal? Sim ou não? Beleza? Então é isso o que acontece. Ok, agora vamos para mais algumas hipóteses. Olha só. Supondo que o cliente ele liquidou a obrigação. Hipótese 2. Cliente liquidou a obrigação. O que acontece? Você possuía aqui no seu balanço você já possuía aqui no seu balanço a conta duplicata a receber. Você concorda comigo? Que quando você efetuou esse desconto de duplicata, você já possuía no seu balanço lá no ativo uma conta duplicata a receber. Por quê? Porque você já tinha efetuado uma venda a prazo. Então você possuía aqui uma duplicata a receber no valor de 1.000. Aí quando você fez o desconto, você realizou todas essas operações que estão aqui em cima. Só que você já possuía uma conta ali que era a duplicatas a receber. Aí quando o cliente foi lá e liquidou a obrigação dele, ou seja, o cliente pagou o que ele devia, beleza, vai entrar alguma coisa no seu caixa ou você já recebeu o dinheiro antecipadamente do banco? Ora, você tem que raciocinar da seguinte maneira. Eu já descontei esse valor lá anteriormente. O banco já me adiantou esse valor. Então, quando o cliente chega e liquida isso aqui, eu não tenho nada a receber. Então, o que vai acontecer? Se, por um lado, você não tem mais duplicata, não tem mais nada para receber para entrar no caixa, você também não tem mais um direito. Concorda comigo? Porque o seu direito, ele vai se esvair. Você tem aqui, ó, 1.000 em duplicata descontada e 1.000 em duplicata a receber. Então você não vai entrar nada no caixa quando o cliente liquida essa obrigação. Por quê? Porque você já recebeu do banco aqui em cima, 900. E aí quando o cliente liquida, o que acontece? Você não tem mais o direito de duplicata a receber. Então você baixa aqui, zerando essa conta. Por outro lado, você também não tem mais uma obrigação com o banco. Por quê? Porque o cliente liquidou e você já fez o que tinha que fazer. Conseguiram entender? Respondam para mim sim ou não. Beleza. Agora, vamos para uma outra hipótese.
o cliente não liquidou a obrigação. Ou seja, o cliente não pagou o que ele devia. O que vai acontecer nesse caso? A responsabilidade, como eu disse a vocês, a responsabilidade é da empresa ou é do banco? Ora, se o cliente não liquidou, a responsabilidade, eu disse a vocês que ela é da empresa. O que vai acontecer nessa hipótese? Você possui aqui, ó, bancos duplicatas a receber. Isso aqui caiu no último concurso da PF em 2018, a gente. Duplicata descontada. Vamos lá. No banco, entrou 900. Duplicata a receber, você já possui um saldo de 1.000 da venda que você fez anteriormente. E duplicata descontada é o empréstimo que você fez no valor de 1.000. Beleza? Aí o que aconteceu? O cliente não liquidou a obrigação. O cliente não pagou o que ele devia. A responsabilidade é da empresa ou é do banco? Responda para mim novamente. Eu disse a vocês que nesse caso o banco vai falar: toma que o filho é teu, beleza? O que vai acontecer aqui então? O banco vai fazer o seguinte, vai falar: olha, eu não quero mais saber desse título porque ele é podre, então você não me deve mais nada. Olha aqui, zerando esse 1.000. Só que em compensação, o banco vai deixar por isso mesmo? Não. Vai falar: mas em compensação, devolve aqui os meus 1.000. Beleza? Então vai fazer isso. É óbvio que você vai ter que ter mais saldo aqui, senão o banco vai ficar negativo, né? Mas você tem um saldo ali, etc. E é isso o que vai acontecer, tá? Pessoal, por incrível que pareça, isso é tudo que você precisa saber sobre duplicatas descontadas. Você não precisa de mais do que isso para acertar todas as questões que aparecerem na sua prova. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Primeira questão, olha só. Façam essa questão aí, vou deixar 30 segundos para vocês responderem. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Certo ou errado? Ora, aqui é um ponto que nós já respondemos. Nesse pouco que a gente falou aqui, a gente já respondeu para vocês. Vejam só, o que aconteceu? Ele descontou no banco onde ele mantém conta uma duplicata que vai vencer em 60 dias. O valor nominal é 100 e isso gerou um crédito de 97. Então, nessa situação, no momento do desconto, ela contabilizou despesa com encargos financeiros de 3.000. Olha, qual que é o erro aqui? Você sabe me dizer? O erro aqui é falar que contabilizou despesa com encargos financeiros no momento do desconto. Por que isso? Por que isso? Porque a despesa financeira, ela é reconhecida de uma vez só ou ela é reconhecida de acordo com o regime de competência? Ora, eu já disse a vocês que a despesa e a receita financeira são reconhecidas de acordo com o regime de competência. Portanto, quando a empresa foi lá e descontou esse título, o que ela vai fazer? Ela vai abrir aqui a conta Bancos Conta Movimento, que é uma conta do ativo, e vai lançar aqui o valor de 97k. Por outro lado, ela vai abrir aqui a conta Duplicata Descontada,
que é uma conta do passivo, no valor de 100.000. Só que o balanço não fechou. Não fechou por quê? Porque falta você lançar aqui ainda a conta encargos a transcorrer, que é uma conta retificadora do passivo, beleza? No valor de 3. E aí, somente de acordo com o regime de competência é que você vai lançando isso, né, na despesa financeira. Portanto, você vai lançar isso ao longo de 60 dias. Vai transferir isso como uma despesa, tá? Não é no momento do desconto. Você tem que ter muito cuidado, porque a questão ela especificou no momento do desconto e isso a tornou incorreto. Só que essa operação ela vai gerar uma despesa financeira de 3.000. Vai. Só que não é no momento do desconto, é ao longo do regime de competência. Por isso, esse item ele está errado. Essa é uma questão que muita gente erra na prova, tá? Só que se você assistiu essa aula aqui, galera, você vai matar isso aqui. Essa aqui é uma questãozinha que parece fácil, mas muita gente cai. Vamos lá, questão 2. 2, 3 e 4. 20 segundos para você responder as 3. Vai lá. E aí? Vamos lá, questão 2. A conta duplicata descontada representa uma aplicação de recursos. Duplicata descontada fica onde? Fica no passivo. Se é uma conta que fica no passivo, é origem ou aplicação? Origem. Portanto, esse item está certo ou está errado? Errado. 3. O fato contábil consistente no desconto de duplicata junto a um banco resulta em uma situação patrimonial líquida da empresa. E aí, galera? Questão 3. Certo ou errado? A questão 3, ela é uma pegadinha. A questão 3, ela está correta. Por que ela está correta? Porque, vejam que, quando a gente estava fazendo os nossos lançamentos aqui, de acordo com o regime de competência, você lançava aqui os juros passivos. E quando você lança juros, isso gera despesa e isso diminui o patrimônio líquido da companhia. Só que, aqui, essa questão, ela não falou um lapso temporal. A questão 3 falou que era no momento do desconto. Olha a pegadinha incrível que o CESP fez. A questão 3, ela citou o lapso temporal? Não. Ela só falou assim, ó, o fato contábil consistente no desconto de duplicata resulta em uma redução da situação patrimonial líquida da empresa. Beleza, resulta. Não falou quando. Olha a questão aqui, a questão da PF em 2018. A empresa, entre aspas ali, no momento do desconto do título. Então, vejam a diferença. A questão de agente da PF trouxe ali o lapso temporal e por isso ela está errada. Agora, essa questão 3, ela está correta, porque em algum momento, e de acordo com o transcurso do tempo, você vai lançar uma despesa financeira, tá? E a questão 3 não especificou quando, por isso ela está correta. Questão interessante, tá? Entenderam? Questão 4. O desconto de uma duplicata em banco, além de gerar um débito em caixa ou equivalente de caixa, em um crédito em conta de duplicatas descontadas, gera um débito em despesa do período na demonstração do resultado do exercício, relativos aos juros pagos na data da liberação do crédito. E aí, pessoal? Ora,
Essa questão aqui está falando o seguinte, que você vai debitar despesa na data em que o crédito foi liberado. Você vai gerar uma despesa financeira na data que o crédito foi liberado, ou a despesa financeira ela ocorre de acordo com o regime de competência? A despesa financeira ocorre de acordo com o regime de competência. Portanto, esse item aqui, ele está errado. Não é na data da liberação do crédito. Muito cuidado com a data em questões de desconto de duplicata. Questão 5. A retenção ou não de riscos significativos é que determina o tratamento contábil distinto, dado a um desconto de duplicata em um banco e uma empresa de factoring. O que eu falei para vocês lá no começo? Ora, lá no começo desse bloco, eu falei para vocês que o que distingue a operação de desconto de duplicata e a operação de factoring é o quê? Que na operação de factoring o risco fica com a instituição financeira, enquanto que na operação de desconto de duplicata o banco fala, toma que o filho é teu. Portanto, a retenção ou não do risco é um caráter que distingue um do outro. Logo, esse item 5 aqui, ele está o quê? Correto, tá? Item correto. Questão 6, já estamos indo lá para a Arca de Noé, tá? 2004. Tem uma tabela aí, né? Clientes de curto prazo, débito 500 mil. Provisão para devedores duvidosos, 80 mil. Provisão para devedores duvidosos, crédito 40 mil. Títulos descontados, 200 mil. Considerando as contas mostradas acima, incluídas no balancete de verificação, julgue o item que se segue. Um título descontado no valor de 200 mil devolvido pelo banco será contabilizado a débito da provisão para devedores duvidosos e a crédito de bancos pelo mesmo valor. Então, o que a questão está falando aqui? Título de descontado é uma duplicata descontada, correto? E o que aconteceu? O cliente não pagou essa duplicata. O que vai acontecer nesse caso? Você tem dois razonetes aqui. E o que vai acontecer aqui é o seguinte. Você vai abrir aqui conta bancos conta movimento. E aqui tem a conta duplicata descontada. Tá? Aqui tem um saldo de 200 mil, que é o que já está aqui na questão. E aqui bancos, né? Então, quando o cliente não pagou um valor, né? O banco devolveu, então significa que o cliente não pagou, o que vai acontecer? O banco vai falar o seguinte, fala, olha, devolve aqui meus 20 mil, então sai dinheiro do banco da empresa, e isso aqui diminui do valor que você me deve. Portanto, o título descontado não vai mais ter o valor de 200 aqui, mas o valor de 180. Enquanto que o banco vai diminuir. Isso foi a débito da provisão para devedores duvidosos ou foi a débito da conta duplicata descontada? Foi a débito da conta duplicata descontada. Portanto, o item ele está errado. Conseguiram entender? Questão 7. Perito PF 2004. A empresa que desconta duplicatas é responsável pelo pagamento das mesmas ao banco, caso seu cliente não liquidar as suas duplicatas na data do vencimento. Assim, o total das duplicatas descontadas deve ser evidenciado no balanço com a dedução no ativo circulante de duplicatas a receber. O que acontece? Duplicata descontada fica classificada no ativo circulante ou no passivo? Eu disse a vocês que as duplicatas descontadas, elas ficam classificadas onde? Duplicata descontada fica classificada no passivo. Portanto, não é no ativo circulante, mas sim no passivo. Item errado, beleza? Questão, portanto, errado. Ok, então esse foi o assunto duplicatas descontadas, o que você precisa saber para sua prova.